Jesus em Betânia, parte 1. E uma mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Uma das mais belas ocorrências evangélicas é que se desenrola em Betânia, pitoresca aldeia da Judéia, por ocasião da visita do Mestre à casa de Marta e Maria. Tudo nela é grandioso e comovente, pela simplicidade de que se reveste o divino acontecimento. A localidade singela, a casinha modesta e os elegantes contornos do Monte das Oliveiras formam a sugestiva paisagem exterior, emoldurada por um crepúsculo de incomparável beleza. Lá dentro, possivelmente sobre o penetrante olhar de vizinhos e curiosos, duas jovens irmãs, espiritualmente distanciadas entre si, acolhem o Mestre compassivo. Maria, assentada aos pés de Jesus, ouve-lhe embevecida os ensinamentos. Marta, laboriosa, inquieta, ia e vinha, arrumando as coisas e preparando frugal repasto para o hóspede celeste, que se dignara transpor-lhe os umbrais domésticos. No centro da conversação, majestoso e sereno, com os cabelos a lhe envolverem os ombros, o divino amigo distribuía os tesouros da sua sabedoria, enunciando parábolas encantadoras e alegorias de valioso significado. A sua palavra harmoniosa pairava no singelo aposento, saturando-o de suave magnetismo e sublimes vibrações. Preceitos de humildade, incentivos ao perdão, magníficas noções de fraternidade, advertências justas e oportunas, doces consolações e incisivas referências à necessidade do trabalho construtivo fluíam abundantes dos lábios imáculos de Nosso Senhor. Quando se verificava uma trégua na pregação, sem atavios de retórica, respeitoso silêncio dominava o recinto, realçando a tocante solenidade daquela hora memorável. Maria conservava-se assentada aos pés do Mestre, embriagada de amor evangélico, sonhando os mais belos sonhos de que era capaz o seu formoso coração. A presença de Jesus na rústica habitação de Betânia representava para o seu idealismo glorioso minuto, maravilhosa oportunidade de elevação que sua alma sensível não desejava perder. O espírito de Maria vibrava em planos superiores, ansioso por algo que tivesse, sobretudo, um sentido de permanente beleza e radiosa eternidade. De menor importância lhe parecia, naquele momento, estivesse sua irmã, atarefada, entrando e saindo no preparo do caldo reconfortante com que procurava honrar a pessoa augusta do Mestre. Jesus continuava falando. Aquela suave e ao mesmo tempo enérgica inflexão de voz tinha o dom de prender, de magnetizar docemente a todos que dele se aproximavam, a todos que o escutavam. Num dos instantes em que o Senhor exalçava o trabalho,
A generosa e simpática figura de Marta detém-se na sala, agora convertida no minúsculo plenário de luz. Observando a irmã enlevada diante de Jesus, esquecida de tudo e alheia a todos, e ouvindo-lhe as derradeiras referências sobre o dever bem cumprido, na pauta das obrigações comuns, interpela-o em tom queixoso. Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Podemos imaginar a surpresa de todos no momento em que Jesus era diretamente convidado a opinar sobre um problema trivial, doméstico, rotineiro, inerente às duas dedicadas anfitriãs. O que iria responder o mestre? Repreenderia o procedimento da moça que ficara a seus pés, indiferente ao esforço da irmã? Censuraria Marta por se mostrar tão ciosa dos deveres terrenos em detrimento dos espirituais? Louvaria a dedicação da primeira, que se mostrava tão profundamente interessada nas verdades por ele anunciadas? Como opinaria o mestre? Perguntavam, cada um a si mesmo, os circunstantes, inclusive Marta e Maria. Alguns instantes transcorreram, e as palavras de Jesus ecoaram no aposento com imensa ternura e infinita compreensão. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O mestre não censura Marta, não a recrimina, não lhe ironiza a ambliopia mental. Não lhe diz em tom de humorismo que se acha presa às coisas terrestres. Bondosamente adverte-a por sua inquietação ante problemas de rotina. Inquietação que revela um estado espiritual ainda inseguro, vacilante, indeciso. Falou-lhe em seguida da melhor parte, escolhida por Maria, desdobrando ao espírito da jovem um ângulo de vida ainda inexplorado pela sua mente mais apegada às coisas passageiras do mundo. Jesus em Betânia, parte 2. Marta e Maria. Marta, Marta, andas inquieta. Há, na existência humana, na existência de toda criatura, duas partes. A material, representada pelas obrigações que a própria vida impõe, e a espiritual, representada pelos deveres relacionados com a alma eterna. Ambas são respeitáveis porque integram o conjunto de necessidades humanas decorrentes da própria vida em sociedade. A mulher e o homem, o velho e a criança, o pobre e o rico, a autoridade e o subalterno, o letrado e o analfabeto, vivem as duas partes. O que as distingue, contudo, é que uma tem caráter efêmero e a outra tem caráter definitivo. A parte material de nossa vida, em que pese a sua respeitabilidade, é passageira, é transitória. A parte espiritual é eterna,
imortal, imperecível. A inquietação de Marta indica apreço maior à parte material, tanto assim que não se preocupa com as sublimes lições que o Mestre distribui com abundância e que Maria absorve, sequiosa. À medida que a criatura vai sentindo a parte espiritual, começa a existir nela mesma, do lado de dentro, uma quietude, um sossego, uma profunda e inalterável calma no trato com a outra parte, a material. Foi o caso de Maria. Não ignorava que a arrumação do aposento e o próprio repasto podiam ser adiados, sem prejuízo para os interesses eternos. Podiam ficar para depois, a fim de que se não perdesse o alimento divino que Jesus ofertava. O abençoado minuto da visita do cidadão celeste representava ocorrência fundamental, inadiável, que possivelmente nunca mais se repetisse. O mestre deveria seguir o seu caminho, demandando outras aldeias e outras gentes a espalhar luz em profusão e bênçãos em abundância. Urgia, portanto, não se perdesse uma só de suas palavras, um só dos seus ensinamentos. Era esse o conceito de Maria a respeito da visita de Jesus à sua casa. Há muita gente no mundo na posição de Marta, generosa e fraterna, mas inquieta, agitada, desassossegada ante as coisas perecíveis. Muitos poucos seguimos o exemplo de Maria, que, acordada para a verdade, mostrava-se quieta por dentro e por fora, superior aos problemas efêmeros, sem, contudo, desprezar-lhes a valia relativa. A advertência do Mestre conserva ainda hoje a sua oportunidade. É necessário impere em nós o espírito calmo de Maria, inclinado às coisas infinitas, a fim de que as inquietações finitas de Marta não nos impeçam de ouvir, sem enfado, os conselhos do Mestre, que o Evangelho trouxe e o Espiritismo revive. O Evangelho que o Senhor pregava naquela hora a Maria e a Marta continua sendo o tema de mais fundamental importância para a nossa alma. Por meio de suas lições, sentidas e exemplificadas, caminharemos para o progresso, alcançaremos a luz. Os problemas mundanos, sem que os depreciemos, nem lhes diminuamos o valor, atendem apenas ao instante que passa. Jesus, no conceito de Maria, era uma realidade que ela desejava perenizar na sua alma, um tesouro que não lhe devia fugir dos olhos e do coração. Jesus, no conceito de Marta, era um hóspede celeste, cuja presença deveria honrar naquele instante. Os serviços domésticos constituíam para a jovem operosa elemento inadiável. O Cristo respeitou carinhosamente a imaturidade da moça de Betânia, tanto que se limitou a realçar-lhe a inquietação, tentando reajustá-la. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Identificou-lhe com ternura a infância espiritual. Sabia
despreparada para voos mais altos, como novata das coisas espirituais. Não a censurou, nem a recriminou, apenas aconselhou-a, com delicadeza, a que se acalmasse. E sem exaltar a vantajosa posição de Maria, para não lhe prejudicar o germen do entendimento superior, esclarece. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus em Betânia, parte 3. A melhor parte, e esta não lhe será tirada. Expressiva a informação de Jesus a Marta de que Maria escolhera a melhor parte, a que não lhe seria tirada. Compreensão espiritual é patrimônio inalienável. Não pode ser dado, não pode ser vendido, nem trocado, nem tirado por quem quer que seja. Ninguém pode anular ou extinguir no homem a compreensão espiritual que ele adquiriu, mediante experiências pessoais sucessivas que se perdem na noite dos milênios sem conta. O entendimento das coisas do espírito é como o talento e a cultura, o bem e a moral. Incorporam-se com o tempo de maneira plena e definitiva ao ser humano, como fruto de experiência individual. O homem entende porque sabe. O homem entende porque sente, exemplifica e vive em pessoa esse entendimento que não se pode definir por meio de palavras. As inquietações que constantemente nos visitam o coração, nas lutas cotidianas, em forma de ansiosa solicitude pelos problemas e soluções terrestres, significam que ainda estamos sintonizados com as Martas do mundo e em dissonância com as Marias do céu. A cena tocante no lar de Betânia, embora remonte a quase 2 milênios, deve merecer especial consideração da parte de todos nós, aprendizes do Evangelho, estudantes do Espiritismo e aspirantes à luz da imortalidade gloriosa. O tempo não esmaece, nem apaga as lições cristãs. O entendimento revela-se, evidencia-se no discernimento. Discernimento claro, entendimento superior. Há uma proporção no apreço às coisas do mundo e às coisas do céu. O homem demonstrará haver superado a órbita da materialidade a partir do instante em que a percentagem do seu interesse pelas coisas espirituais se eleva a 50%. 50% para a parte material e 50% para a espiritual representam a chamada linha de transição. Quando a individualidade humana sente ela própria e não os outros, que oferece do seu coração 60% de interesse às coisas espirituais e 40% às materiais, podemos dizer que foi superada a difícil, a nevrálgica fase de transição. Há progresso em andamento. E quando houver a proporção de 80% para o espírito e 20% para a matéria, podemos dizer que, na maratona evolutiva, o atleta vai bem. A meta definitiva, 100% espiritualidade, define o homem que triunfou sobre si mesmo. É um instante em que o espírito humano, viajor da eternidade,
pode escrever o poema universal da vitória do homem sobre si mesmo, assimilando assim a palavra do Cristo. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Na conquista dessa posição, para a qual estamos ainda profundamente imaturos, é necessário o discernimento na escolha da melhor parte, da parte espiritual. Esta que ninguém pode tirar. Do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva.